Reflexão sobre a carta aos Romanos, hoje o capítulo 4, lemos o versículo 11, diz a palavra: E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Amados, um dos textos bíblicos mais importantes acerca da justificação pela fé é o texto de Gênesis capítulo 15, versículo 6, replicado por Paulo. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A experiência de Abraão com Deus começou quando ainda ele habitava na região da Mesopotâmia, em meio a um povo envolvido com a idolatria. Deus encontrou em Abraão um coração disposto a segui-lo e servi-lo. Somente quando Ismael tinha por volta de 14 anos, Deus instituiu a Abraão, a sua descendência, a prática da circuncisão. Ao contrário do que muitos pensam, a circuncisão não era uma marca exclusiva para homens, mas para as famílias, no sentido de que aquela marca apontava para o plano de Deus de conservar para si um povo separado. Mas não foi o sacrifício de Abraão de sair de sua terra natal e ir para uma terra que não conhecia, nem a sua vida piedosa, nem mesmo a sua obediência no Monte Moriá, que lhe garantiram o título de pai da fé, mas porque antes mesmo de ver cumprida a promessa, ele creu em Deus. Ele se tornou tão íntimo de Deus que o próprio Senhor, a respeito dele, declarou em Isaías 41, versículo 8, Abraão, meu amigo. Os judeus declaravam que não precisavam ter fé em Cristo porque eram filhos de Abraão. Ignoravam, porém, que o próprio Abraão foi justificado por fé naquele que foi morto desde a fundação do mundo. Enquanto o pecado vindica um salário, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, diz o versículo 4. Por isso que crer em Jesus e viver pela fé é deixar as obras da carne e permitir que seja produzido em nós o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por isso que o verso termina dizendo que contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, versículos 22 e 23. São virtudes divinas concedidas graciosamente aos que aceitam viver e andar no Espírito. Portanto, o verdadeiro serviço cristão não é o que o homem faz, mas o que o Espírito Santo faz no homem. Se Deus tivesse ocultado das Escrituras as falhas de caráter e os pecados que ali estão registrados, teríamos todos os motivos de temer o seu juízo e entregar a nossa alma ao desespero. Mas em sua infinita misericórdia e bondade, os relatos estão repletos de testemunhos de pessoas semelhantes a nós, sujeitas aos mesmos sentimentos, inclusive Abraão, que mentiu 2 vezes acerca da identidade de Sara e casou com Agar sem consultar a Deus, para nos dizer nas entrelinhas que Jesus tem poder para perdoar as nossas iniquidades e cobrir os nossos pecados. O testemunho de uma vida transformada nada mais é do que uma vida submissa a Jesus Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado por causa da nossa justificação. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça. Vocês compreendem, amados, a glória contida na doutrina da justificação pela fé? Não é o que fazemos ou deixamos de fazer, mas o que Deus opera em nós. Foi essa verdade que abalou a Idade Média. Foi por essa mensagem que homens e mulheres penitentes deram a sua vida nas fogueiras da Inquisição. John Wycliffe, Calvino, Jan Hus, Jerônimo, Felipe Melanchthon, Martinho Lutero, dentre tantos outros reformadores, assumiram os riscos até as últimas consequências em defesa da fé, a fé que atua pelo amor. A primeira das virtudes do Espírito Santo, o amor, precede as demais e foi exatamente o que moveu os mártires reformadores a suportar com nobreza e serenidade a inevitável condenação, e será precisamente o que regerá a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12.
Queridos, Cristo prometeu em Apocalipse 22, versículo 7, eis que venho sem demora. Como Abraão, que pela fé possamos nos fortalecer, dando glórias a Deus e estejamos plenamente convictos de que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, cremos pela Tua palavra que somos justificados pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Cremos que as nossas obras não podem garantir a nossa salvação, mas que, por outro lado, elas confirmam que fomos salvos por Cristo Jesus para as boas obras. Por isso, Pai, suplicamos o Teu perdão pelos nossos pecados cometidos e pela Tua infinita graça, derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, para que as obras do Espírito Santo em nós confirmem a nossa identidade cristã. Toma-nos em Tuas mãos, transforma-nos para obedecer a Tua palavra. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém.